Filhos da Quarentena, Antologia Literária. O sujeito frente ao inusitado. Miriam Marx. A identificação e inserção simbólica do sujeito estão diretamente relacionados à linguagem, pois é por ela que apreendemos o mundo. Contudo, a questão discursiva é aqui posta, pois a linguagem incorpora o discurso enquanto constitutivo do sujeito. Dilemas e desafios na contemporaneidade, Souza, 2014. Ora, pois, se o sujeito é basicamente constituído de linguagem e seu inconsciente é estruturado por meio de elementos simbólicos adquiridos desde a maternidade, sob a influência de seu próprio meio, fico imaginando o indivíduo que nasce em um país como o Brasil. Um país de grande dimensão geográfica e concomitantemente de farta diversidade cultural. Um povo historicamente formado por diferentes culturas, raças e linguagens. Um povo singular num contexto plural. A questão maior a ser analisada no contexto atual deve levar em conta que somos um povo acostumado à liberdade, postos à luz de uma identidade própria e complexa. Somos o país do carnaval, do samba, do frevo, do sertanejo, do funk, do futebol, do sincretismo religioso. Somos um povo forte, de linguagem peculiar e de um inconsciente formatado pela dor e pela alegria. Embora a desigualdade social seja uma verdade iminente, somos cada um a seu modo seres dotados de esperança. Rimos, brincamos, buscamos diferentes formas de lazer. Se não tem a praia, tem um rio. Somos infinitamente capazes de produzir válvulas de escape. No entanto, sendo cada um sujeito de seu próprio inconsciente, fica fácil compreendermos as angústias tão presentes nos corações dos brasileiros que em um instante se veem obrigados ao isolamento social. Parte adjunta deste contexto, nasci na cidade de Anápolis, estado de Goiás. Formatada por uma linguagem parental tão adversa, cresci em meio aos meus 5 irmãos, uma vida simples, de pés no chão, habitando árvores em meio a pássaros e animais domésticos. Sob os cuidados austeros de minha mãe, tínhamos a presença despreocupada de meu pai, um boêmio inveterado, desportista, amante de samba e dos boleros. Vida que se seguiu. Entre conflitos e luta pela sobrevivência, meu inconsciente foi se formatando. Infância plena, jogos, brincadeiras, cozinhadinhos, pescarias, longas caminhadas até a escola. De repente, a liberdade dos quintais abertos tornou-se uma gaiola de concreto e ferro. Os pássaros ainda entoam um canto triste. Não há espaço. Não há animais domésticos. Sinto-me completamente presa entre as paredes deste pequeno apartamento. Habito em meu inconsciente o desejo de liberdade. Entre o trabalho e as poucas horas de convívio familiar, a volta à gaiola é inevitável. Já estava tudo tão opressor, e quando acreditava estar vivendo o pior, acontece o trágico isolamento social. Maldita quarentena, que só alimenta a ansiedade, já produzida e calcificada pelas mazelas da vida. Irônica a frase, fique em casa. Na iminência do estupro, relaxo e goze? Há dentro da subjetividade e singularidade de cada um, conflitos agonizantes. Submetemo-nos à linguagem midiática, tão alienante e contraditória. Na alma, a luta entre o discurso que nos constituiu e a realidade que aprisiona. Fique em casa. Imperativo que não oferece opção. De repente, o curso natural da vida foi interrompido. Subitamente. O cotidiano, a rotina, os costumes, as fugas, as máscaras simbólicas e tudo mais deram lugar ao inusitado. Ruptura abrupta que abalou e confundiu toda uma estrutura psíquica que representa o modo de organização permanente do indivíduo. A propósito deste corte em nossa organização subjetiva, resta-nos compreender o quão é difícil readaptar, reeducar corpos e mentes habituados à linguagem que lhes constituiu. O quão é difícil mudar as cabeças de algumas pessoas, criar novos hábitos. Neste contexto, vale enfatizar as pontuais palavras de William Shakespeare. Um dia a gente aprende que dinheiro importa, mas não compra tudo. Que o amor existe, mas não dura se não for cuidado. Aprende que quanto mais você se esforça, mais insuficiente parece ser.
Aprende que por mais que você se importa, algumas pessoas simplesmente não se importam. No entendimento dessas proposituras, minha vida segue. O tempo passa lentamente e o medo é uma constância. Sigo agarrada à esperança. A incerteza também é minha companheira inseparável. As noites se tornam sombrias e nebulosas, mas graças a Deus o sol ainda brilha todas as manhãs. Miriam Marques nasceu em Anápolis, é filho de Aloísio Miguel Marques, Maria Helena Campos Barbosa. É graduada em Letras pela Universidade Estadual de Goiás, pós-graduada em Planejamento Educacional, pós-graduada em Literatura Brasileira, especialista em alfabetização pela UFG, mestre em Psicanálise e Educação, professora alfabetizadora, formadora no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação de Anápolis, Subsecretaria Regional da Educação, ministrou cursos PCNs em Ação, Profa, Proletramento, PENAIC, entre outros. Professora orientadora do PENAIC, Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, professora de Métodos e Recursos de Inclusão, professora orientadora CEAP-GO, corretora dos itens da prova ANA, Avaliação Nacional de Alfabetização, professora de Língua Portuguesa no projeto Enem Express, Aula Show, professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura no curso de Letras da UEG, Paulo Santo Antônio do Descoberto, Goiás, Literatura Infantil Juvenil, curso de Pedagogia, UEG. Aplicação de curso de contação de histórias na UEG, Anápolis e na cidade de Bela Vista de Goiás. Professora de Didática Aplicada na Faculdade Católica de Anápolis. Subcoordenadora do Programa Brasil Alfabetizado da Secretaria Municipal de Educação de Anápolis. Escritora, poeta, contadora de histórias, membro da ULA, União Literária Napolina, palestrante, declamadora, leciona língua portuguesa na Faculdade Católica de Anápolis, Menezes, cursos e na Faculdade GAP-TEC em Anápolis. Bom dia.